O Nintendo Switch 2 já é sucesso absoluto, o console já ultrapassou a marca de 23 milhões de unidades vendidas, ultrapassando a vida útil inteira do Nintendo GameCube em pouco mais de um ano. Então não tem como negar, o Nintendo Switch 2 é sim um grande sucesso, ele está vendendo demais, mas por que ele está vendendo tanto? Por que o Nintendo Switch 2 é um sucesso? Será que ele é a melhor opção do mercado para os dias de hoje? Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse sucesso todo do Nintendo Switch após a Nintendo revelar os seus dados de relatórios fiscais. E caras, bom, para surpresa de absolutamente ninguém, o Nintendo Switch 2 está indo muito bem. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Por que é que o Nintendo Switch 2 está indo tão bem? Por que o console está vendendo de vento em polpa? Mesmo sendo mais fraco do que os consoles da concorrência, segundo a grande maioria dos experts internet afora. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de assunto, gosta desse tipo de vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações, hype o vídeo para ele ir mais longe e, é claro, se você quiser me ajudar de qualquer outra forma, você pode usar os meus links de afiliado, tanto do YouTube como da Amazon, para comprar qualquer coisa aqui na internet, que fazendo isso você me ajuda pra caramba. Você pode virar membro aqui do canal também e dar aquela forcinha a mais, apoiando diretamente aqui o trabalho. Bom, para começar falando sobre tudo isso que está rolando com o Nintendo Switch 2, a gente tem que falar, obviamente, de preço, a gente tem que falar também da facilidade, né? Ele é complicado, descomplicado, é muito difícil de usar. Mídia física versus mídia digital, que é um assunto que está bastante em alta nos dias de hoje. Claro que também não pode faltar jogos, o que é que tem de exclusivo, o que é que tem de third party, porque afinal é por isso que a gente compra videogame, né? Para jogar os seus jogos. E um pouco mais. É claro que para começar seria legal, já que eu puxei aqui os jogos digitais, jogos físicos e tudo mais, a gente também tem uma vertente um pouco diferente no Nintendo Switch 2, que são os tão famigerados, era até então famigerados Game Key Cards, né? Que hoje parece que de vilões eles pularam quase que para heróis, não é mesmo? Todo mundo que falava mal, tem uma galera que ainda fala, mas tem bastante gente que passou a aceitar muito melhor do que aceitava antes a existência dos Game Key Cards. Tempos atrás eu cheguei até a fazer um vídeo dedicado sobre o assunto, né? Só tratando do assunto Game Key Cards. E é claro que, tipo, Game Key Cards não é ainda a minha compra preferida, não é o meu formato preferido. Mas como eu disse naquele vídeo lá, eu entendo sim a sua existência e, sinceramente, ainda mais nos dias de hoje que a indústria está tomando os rumos que está tomando, eu até prefiro que eles existam, para falar bem a verdade. Dito isso sobre os Game Key Cards, antes mesmo de eu entrar aqui no digital versus mídia física, eu quero falar um pouco mais do Nintendo Switch 2 como console, como o porquê que eu acho, o que é que ele tem que está fazendo com que as pessoas optem por comprar o Nintendo Switch 2 ao invés de comprar os consoles da concorrência. Já que a gente sabe que, tipo, pouco mais de um ano, 23 milhões de unidades do console foram vendidas. Novamente, quem divulgou esses dados foi a própria Nintendo via os seus relatórios fiscais. E é claro que para um console relativamente novo, com pouco mais de um ano, esses dados são sim impressionantes. Os números são gigantes. Mas como eu falei, eu quero começar falando aqui a respeito de funções. O porquê que esse console está sendo tão atraente para a galera? O porquê que a maioria das pessoas que eu conheço está procurando por um Nintendo Switch ou um Nintendo Switch 2. É isso mesmo, você não ouviu errado. Tem gente nos dias de hoje ainda procurando o Nintendo Switch original. O console ainda continua vendendo bem. E tem coisas que só os dois Nintendo Switch, tanto o Switch original como o Switch 2, possuem, que as outras plataformas não possuem. Eu vou colocar aqui entre aspas e vou explicar o porquê. Para começar, eu quero falar para vocês a respeito da portabilidade, que, por exemplo, se ele estivesse ali docado, agora ele tá aqui, ó, embaixo do meu braço e eu posso levar ele para onde eu quiser. E isso para mim, como eu sempre retrato nos vídeos aqui, é algo fenomenal, é algo que eu adoro e é algo que eu uso pra caramba para continuar jogando. Principalmente você que já me acompanha há muito tempo aqui no canal, sabe que eu sou bastante fã de JRPGs. E olha aqui, ó, o Xenoblade Chronicles 2 é um jogo que, bom, estão aí por volta de 100 horas
para se zerar ele do jeito certo, né? Ou pelo menos, no mínimo, boas horas de jogo. E para quem, assim como eu, não tem aquele tempo tão grande de sofá disponível, isso daqui é algo que você só vai encontrar basicamente no Nintendo Switch. Ah, Marcel, para! Tem Steam Deck, tem PCs portáteis, tem várias outras plataformas que também oferecem esse recurso. No caso do Nintendo Switch 2, você tem essa portabilidade já de uma forma bem diferente dessas outras plataformas, inclusive o Steam Deck. Porque, além da dock já vir junto com o console, ela já está embutida no preço, você não tem que comprar nada a mais por isso. Principalmente se a gente falar em preço, a gente sabe por quanto o Steam Deck está saindo hoje e por quanto o Nintendo Switch 2 está saindo hoje, mas eu vou falar de preço mais à frente no vídeo. Essa função híbrida do Nintendo Switch 2 é algo que já vem tanto do Nintendo Switch original, como no Nintendo Switch 2, já vem de fábrica. Já foi um console pensado nisso. Você não tem que comprar nada a mais para isso. Você pode tanto usar ali ele em modo híbrido, como em modo portátil, como em tabletop, e inclusive destacando Joy-Cons e dividindo com um amigo, jogando duas pessoas, sem ter que comprar nada além do console. Então, vamos combinar aqui que sim, as outras plataformas oferecem um certo tipo de portabilidade, mas nenhuma delas é igual a do Nintendo Switch e a do Nintendo Switch 2. Então eu acho que sim, esse é um ponto tão relevante quanto vários outros que a gente vai levantar no vídeo de hoje, que tornam sim o Nintendo Switch original e o Nintendo Switch 2 plataformas únicas e plataformas extremamente procuradas pelo público. Outra coisa de diferente que o Nintendo Switch 2 e o Nintendo Switch 1 têm a oferecer aos seus usuários, diferentemente de outras plataformas portáteis como, por exemplo, os próprios PCs portáteis, ou novamente, o exemplo mais usado, que seria o concorrente mais em pé de igualdade ao Nintendo Switch 2, que seria o Steam Deck, é a forma em que se joga. No Nintendo Switch 2, você comprando digital, físico ou Game Key Card, você vai colocar o cartucho ou fazer o download do seu jogo e jogar. Só isso. Já no Steam Deck, você vai fazer o download e vai jogar, mas eu não sei se você que tem o Steam Deck é assim como eu, mas eu já perdi várias e várias horas configurando o jogo para tentar extrair o melhor daquele hardware, com a melhor performance e com os gráficos mais bonitos que ele pode oferecer. Mesmo não sendo o louco dos gráficos, eu não ligo tanto para gráfico, mas queira ou não, isso me tira um pouco a atenção do que realmente importa, os jogos. Que eu quero passar um tempo e quero optimizar, eu quero deixar o Steam Deck rodando o jogo da melhor forma que ele pode rodar. E para isso, às vezes eu vejo o vídeo na internet, às vezes eu vejo uma matéria aqui, outra ali, e às vezes simplesmente eu não vejo nada, mas fico lá aumentando um pouco a melhoria gráfica ou a resolução, diminuindo sombras e por aí vai. E isso me tira o foco novamente da onde realmente importa, que é o jogo. Então entenda que tem um público bem abrangente, um público bem grande, maior do que eu e você, fanáticos por videogame, loucos por essas tecnologias, que gostam de perder tempo optimizando, mexendo aqui, mexendo ali, vendo como que roda de um jeito, vendo como que roda de outro. Se eu colocar 4K, como que vai rodar? Se eu colocar 1080p, vai ficar melhor? O que é que vai acontecer? Tem gente que simplesmente não quer, e principalmente tem gente que simplesmente não sabe como fazer, ou por que fazer, ou o que fazer. E se aumentar a resolução, vai abaixar meu FPS, ou se eu baixar a resolução, aumenta o meu FPS, mas dependendo do que eu tirar, meu jogo fica mais feio. Tem gente que não manja disso. E as pessoas, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente tem inúmeras coisas concorrendo por nosso tempo, hoje em dia as pessoas querem simplesmente sentar no sofá e jogar. Sentar, relaxar e curtir o seu game. E isso para mim é uma das coisas mais importantes que os consoles, no caso, conseguem fazer. E a gente sabe disso ao longo dos anos, né? Faz tantos anos que a gente tem console que eu não preciso nem dizer. Mas hoje em dia, com o quesito portabilidade, se comparado a PCs portáteis e principalmente, novamente, o exemplo mais usado do Steam Deck, para mim, pelo menos, o Nintendo Switch 2 e o Nintendo Switch original levam uma grande vantagem nesse aspecto. Principalmente para essas pessoas
que simplesmente não sabem ou também não querem ficar mexendo em configurações. Então, no quesito fácil versus difícil, o complicado versus o descomplicado, eu acho que, bom, ficou bem claro o ponto que eu queria levantar por aqui. E para quem vai esse ponto também. Bom, como eu tinha falado também no começo do vídeo a respeito do Game Key Card, a Nintendo também soltou o relatório das suas vendas de jogos, inclusive ela também falou um pouco mais sobre o crescimento das suas vendas digitais. E bom, quem vem acompanhando o canal sabe que vendas digitais e físico, o físico versus digital, o fim da mídia física e tudo mais, está sendo um assunto bem alta nos dias de hoje na internet. Eu aqui no canal já dei bastante a minha opinião, inclusive tentei até fazer a minha parte, mas tudo bem. Não tô aqui para falar do vídeo passado, e sim para dizer para você que, sim, as vendas digitais também cresceram na Nintendo. E elas cresceram 90%. Incríveis 90 e tantos por cento. A Nintendo revela que as suas vendas digitais alcançaram 132,7 bilhões de ienes, um aumento de 2,2 pontos percentuais se comparado ao último relatório do primeiro quartil do ano fiscal de 2026. Foram 84 bilhões de ienes em versões digitais de jogos lançados também em mídia física. Outros 48,6 bilhões de ienes vieram de jogos exclusivamente digitais. São DLCs ou Nintendo Switch Online e tudo mais. Segundo a Nintendo, o forte crescimento foi impulsionado pelo aumento das vendas de versões digitais de jogos e pela desvalorização do iene. É o maior percentual de vendas digitais já registrado pela empresa no primeiro trimestre. Vale lembrar que é primeiro trimestre fiscal, tá, galera? E que sim, essas vendas, esse aumento é significativo. Porém, diferentemente de relatórios de outras empresas que simplesmente são meio tendenciosos, né? Querem fazer vocês acreditarem em algo que quem vai levar vantagem são somente a própria empresa em si. No caso da Nintendo, está sendo um pouco diferente. Mas calma, antes de qualquer alarde, vale lembrar que esses números incluem DLCs e jogos que são exclusivamente digitais, que eles não têm versões de mídia física. E se você prestou atenção na hora que eu estava lendo os dados, viu que essas vendas digitais representam agora 61,5% das vendas dos jogos digitais. Então a gente tem 61%, vamos arredondar para ficar mais fácil a conta, 61% contra 39% de vendas de mídia física. A gente não tem certeza se a Nintendo está contabilizando os Game Key Cards como jogos digitais ou jogos físicos. O que eu achei é que alguns estúdios estão contabilizando os Game Key Cards como jogos digitais. Então eu não sei como está sendo essa classificação por parte da Nintendo. Pelo que sabemos, em títulos lançados tanto em mídia física quanto em mídia digital, a preferência dos consumidores continua sendo a mídia física. E aí a gente tem alguns motivos que nos mostram o porquê que essa galera está procurando as mídias físicas, sendo alguns deles bem válidos, tá? Primeiro, obviamente, tem o fator coleção, que é claro que esse fator coleção não é novidade para absolutamente ninguém, certo? Todo mundo que tem a mídia física e gosta de colecionar uma coisinha ou outra, obviamente, opta aí pelas mídias físicas. Porém, não é só os colecionadores em si que procuram aí as mídias físicas para colocar nos seus shelves, né, nas suas estantes e deixarem lá à mostra. Muitas pessoas acabam procurando as mídias físicas por conta do que é bem básico para muita gente, o seu valor de revenda. É muito mais fácil você comprar um jogo, de repente não gostar desse jogo, você trocar por um outro com alguém, ou dar ele como forma de pagamento em alguma loja, ou até mesmo vender no LX, Mercado Livre e etc. e recuperar parte do valor para poder comprar outro jogo. Então esse é um dos maiores e melhores destaques que as mídias físicas trazem para o consumidor final. Outro detalhe importante das mídias físicas no Nintendo Switch e no Nintendo Switch 2 também, principalmente nos jogos que não são Game Key Cards, é que os jogos estão inteiramente no cartucho, fazendo com que o armazenamento interno do seu console ou até mesmo o armazenamento do seu micro SD não sejam usados para os jogos. Você usa ele ali, obviamente, assim que você fizer o download de um update para esse jogo, ou o save game e por aí vai, mas são arquivos bem menores do que os próprios jogos. E o ponto que também é muito importante, que é ressaltado por muitos, cara, se eu quiser dar um presente para alguém, eu quero dar um presente, eu não quero dar um cartão para pessoa ir lá e comprar o presente. Então a mídia física também
serve bem para esse intuito, né? Você pode realmente dar um jogo de presente para uma pessoa, ao invés de dar um sem sal gift card. Então esses são pontos que eu levo bastante em consideração no ato de compra das minhas mídias físicas. E pelo que eu venho vendo internet afora, esses também são pontos que a galera leva bastante em consideração na hora de escolher um jogo. Porém, tem um outro ponto que vai totalmente na contramão e obviamente favorece demais, mas demais mesmo, as mídias digitais. E eu estou falando aqui, caras, é simplesmente nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. A comodidade. A comodidade da mídia digital realmente é algo muito boa. É algo bem impressionante, é algo que realmente faz bastante pessoas, inclusive alguns amigos próximos, pensarem em comprar jogos digitais ao invés dos jogos físicos. Simplesmente pelo fato de que ele não tem que ficar indo lá na caixinha, abrindo, tirando o cartucho, colocando o cartucho para poder jogar o jogo. Ele simplesmente está sentado no sofá, quer trocar de jogo, joga, troca e fica numa boa, sem precisar levantar, sem muito esforço. Muitos falam que isso daí é, pô, cara, é preguiça demais. Mas não, vamos levar a sério aqui, vamos contar como um ponto super positivo que a comodidade dos jogos digitais, ela é realmente excelente. Bom, e agora falando de preço, né? A gente sabe também que o Nintendo Switch 2 não é um console barato. Ou é um console barato? Bom, se a gente levar em consideração o mercado norte-americano, que normalmente esses dados vêm do mercado norte-americano, é por ali que começam as coisas, e ainda mais a nível de Brasil, a gente sabe que o que é precificado nos Estados Unidos é revertido ali para o Brasil e tudo mais, América Latina e tal. Então, levando em consideração o mercado norte-americano, a gente sabe que sim, o Nintendo Switch 2 é o console mais barato dentre os concorrentes na data de hoje. E mesmo após o primeiro aumento de preço que o console vai sofrer no comecinho de setembro, ele ainda será o console mais barato dentre a concorrência, custando $500. E aí você para e pensa, pô Marcel, mas se ele custa $450 e no Brasil ele custa $4,5, então ele vai para 5? Bom, saiba você que não. Saiba que, tipo, para quem gosta da Nintendo e joga Nintendo, o Brasil está sendo um ótimo lugar para se ter um Nintendo nos últimos anos. As pessoas podem dizer o contrário, os haters podem falar e pessoas podem não gostar da Nintendo e eu provavelmente entendo os motivos de cada um, mas é inegável, tá mais do que comprovado que a Nintendo Latam, ela tem tido um esforço enorme para trazer sim a marca de volta para o Brasil. Apesar de suas inconsistências, a gente vê a Nintendo cada vez mais forte em território nacional. E agora, para mim, eu acho que foi a prova mais concreta. A gente tem, obviamente, os jogos sendo traduzidos em sua grande maioria. Ela dá uma escorregada aqui e ali e deixa de traduzir um jogo ou outro, infelizmente. Eu não sei o porquê, mas infelizmente isso realmente acontece. Mas a gente vê ela cada vez mais presente. Ela presente em todos os eventos. Ela colocando stands em shoppings. Ela fazendo promoções com parceiros, sejam outras lojas ou até mesmo lojas físicas, fazendo ali com os seus parceiros de vendas, cupons e tudo mais para trazer jogos e consoles a preços mais baratos no Brasil. Quando um preço é anunciado em dólar, a gente tem por base, por uma vaga noção de que, infelizmente, no Brasil eles simplesmente adicionam um zero à conta, né? Então esses $50 se tornariam R$500. Eu, sinceramente, eu não esperava até R$500, mas eu esperava algo entre R$250 a R$500 de aumento no Nintendo Switch 2, que vai acontecer agora em setembro. E bom, para alegria de todos e surpresa de todos também, o aumento vai ser de R$100. R$100. Ou seja, basicamente não vai mudar nada para o brasileiro comprar um Nintendo Switch 2. A gente já tem um console aí sendo vendido com cupons e tudo mais aí por na faixa de R$3.800. Então, tipo, a gente vai conseguir ainda continuar comprando, vai conseguir ainda ter acesso ao console com cupom e tudo mais, basicamente da mesma forma que se tinha antes mesmo do aumento. E eu não estou justificando falando aqui que o console está barato, tá, galera? Não, definitivamente o console ainda é caro. Mas não tem como discutir, não tem como dizer o contrário. Poderia ser muito pior. Muito pior. E aí, por fim, a gente tem jogos exclusivos quase todo mês. Jogos third party em peso e, principalmente,
a sua grande maioria no dia do lançamento, junto com os consoles da geração atual, PlayStation 5, Xbox Series X e até mesmo PC. Coisa que a gente não vê acontecendo na Nintendo há muito tempo. Então, jogos exclusivos first party quase todo mês. A Nintendo, ultimamente, ela vem sido uma das únicas empresas que está arriscando e trazendo jogos diferentes. Quem dirá o próprio Tomodachi Life, que vendeu somente em mídias físicas quase 1 milhão no Japão. E muita gente deixa de jogar esses jogos porque eles têm um gráfico diferente, porque eles não estão em 4K ou porque eles não são 60 FPS. E aí eu me pergunto, parece que hoje em dia as pessoas jogam especificações e não jogos de verdade. O que eu tô querendo dizer é que para algumas pessoas, jogos de verdade são aqueles jogos com gráficos extremamente fiéis à realidade, gráficos extremamente fotorrealistas, especificações em que um jogo tem que rodar 60 FPS, senão o jogo já não é bom. Então, nos dias de hoje tá bem estranho a gente ver as pessoas jogando especificações e não jogando os jogos. E a gente tem que, sim, parar para pensar que, pô, pelo menos a Nintendo é a única que tem tentado inovar. Tem tentado fazer algo diferente, porque os jogos estão cada vez mais caros de se produzir, que as empresas têm cada vez menos margem de erro. Eles querem arriscar cada vez menos para não correr o risco de ter prejuízos gigantescos. Então, no resumão da obra, galera, a gente tem um videogame que tem várias funções legais, tem um videogame que é extremamente fácil de usar, não tem nada ali para, sabe, te distrair, é sentar e jogar e boa, e já era. O que, vamos combinar, deveria ser realmente o foco de um videogame. A gente tem um console que tem um preço extremamente competitivo. Mas assim, a gente tem um console com um preço extremamente competitivo, mesmo após os aumentos. A gente tem um console em que você ainda tem e ainda vai ter por muitos anos a opção de compra, seja digital, seja física ou seja Game Key Card. Você escolhe. Você pode dar de presente para alguém um cartucho. Você pode dar de presente para alguém o cartãozinho sem sabor nenhum para a pessoa escolher o que comprar. Você tem aí, principalmente no Brasil, uma empresa que, diferentemente do que era antes e diferentemente de muitas empresas atuais, parece estar sim tentando fazer algo diferente para os jogadores brasileiros. Então, sem me alongar muito mais do que eu já me alonguei, cara, eu acho sim que o Nintendo Switch 2 é sim, hoje, a melhor opção do mercado. Me diz aí o que é que você acha com relação a tudo isso que a gente conversou aqui e o que você acha sobre o Nintendo Switch 2 ser, assim, a melhor opção ou não. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Tá pintando um videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo e um botãozinho aqui embaixo para se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Espero muito ver você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!